Jesus é, por si só, algo que uma pessoa que já vale a pena nós analisarmos. É de uma classe social baixíssima. Ah, não, ele era tecnônomo, ele era artesão, pô, artesão. Então isso aí era algo, pô, o cara tinha um estatuto social absolutamente gigantesco. Eu não sei, honestamente, de onde vocês tiram isso. Como é que alguém pode ser carpinteiro morando em Nazaré, morando em Cafarnaum? Dei uma olhadinha na geografia de Cafarnaum, onde Jesus viveu muito tempo. É terra vulcânica. Ali, tudo que vocês não vão encontrar é árvore. Vão para Nazaré, vejam se tem lá florestas, árvores. Tem um pouco de atenção, um pouco de cuidado, um pouco de interesse em ver esse mundo social de Jesus. Jesus é um camponês de um estatuto social baixíssimo. Insisto em dizer, e sei que incomoda, sei que machuca. Era monoglota, falava só aramaico. Por que eu posso afirmar isso? Porque a arqueologia de Nazaré e de Cafarnaum e de tantas outras vilas de pescadores ou de agricultores, os arqueólogos nunca encontram inscrições dessas cidades no século I. Nunca encontram grafites nas paredes das casas do século I. Nunca encontram escrita nenhuma. Não, mas as crianças judaicas, quando chegavam ali aos 12 anos de idade, todas sabiam ler a Bíblia, o Pentateuco, a Torá, a lei, porque o Bar Mitzvah. Da onde se tiram essas informações? Da onde sacam essas informações? Da minha parte, não. As crianças judias sabiam ler, escrever, sabiam recitar toda a Torá. Eu não sei de onde tiraram isso. É de algum gênio que só ele tem essa documentação, só ele tem esse controle. Então, Jesus é de origem campesina, monoglota, analfabeto, mas de uma sensibilidade para com aquelas pessoas que o cercavam, de uma intimidade com o divino, um homem profundamente religioso. Então, era alguém, de fato, muito conectado com o divino e muito conectado com essa realidade econômica violentíssima. De cada 4 peixes pescados, o pescador ficava com 1 e 3 iam embora na forma de impostos. 1 ia para o dízimo, 1 ia para o dono da rede do barco e o outro ia para o romano. E isso vale para os cachos de uva, e isso vale para todas as formas de bens produzidos na Galiléia, na Samaria, na Judéia. Então, a exploração era violenta, intensa. E Jesus, nas suas parábolas, marcadamente de fundo camponês, conhecia muito bem isso. Conhecia absolutamente bem essa realidade. Conectando isso com o divino, entendeu que Deus havia lhe incumbido de agir. E ele vai instaurar o reino de Deus. Ele tomou essa decisão. E esse reino de Deus, ao ser instaurado, vai ser o problema que, aos olhos dos romanos, precisará ser interrompido. Por quê? Porque já existe um reino de Deus, que é o Império Romano. Os imperadores são divinos, são filhos de deuses. Esses caras não são simples mortais como nós. Pô. Existe também uma teologia imperial que reveste esses indivíduos com um poder religioso. Suas histórias de nascimento são histórias poderosas, onde os deuses se fazem presentes. Então, esses caras são deuses. E o reino é de Deus. Não pode existir dentro desse Império Romano, que é um reino de Deus, um outro reino coexistindo ali, um outro reino de Deus. Então, são essas as tensões que vão pegar e levar Jesus para a cruz. Se você lê o Evangelho de João, João dirá, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro e isso ter desencadeado um grande problema entre as elites religiosas. Jesus estava se tornando
de acordo com João, muito poderoso, e essa elite religiosa temeu pelo seu lugar, pelo seu estatuto econômico, religioso. Se você pega o material marcano, o problema é Marcos, Lucas, Mateus, o problema se deu lá no templo, virada de mesas, confusão que se deu lá. Mas esses são argumentos que, sob muitos aspectos, não invalidam o que está no fundo. É um embate de reinos. Jesus fez a roda do império girar e ela o esmagou. Então, Jesus é preso na antevéspera da Páscoa. Jesus, então, no momento que ele sai para um lugar isolado, a autoridade romana vai e o pega. Ali, no que nós chamaríamos o início do dia seguinte, quando as pessoas já estão sendo recolhidas, estão indo para casa, dormir, descansar, porque no dia seguinte acordam cedo. É nessa hora que capturam Jesus. Quando seus aderentes derem conta, cadê Jesus? Opa, está lá na cruz. Está lá na cruz. Imaginem vocês o seguinte cenário. Jerusalém está ali celebrando a Páscoa. Páscoa, se hoje é uma troca de chocolates entre pessoas queridas, no contexto histórico de Jesus, é comemorar mesmo a passagem da escravidão para a liberdade. É a saída do Egito, a escravidão, e chegar na terra onde corre o leite e o mel. A liberdade. Mas que liberdade é essa em Jerusalém, ocupada militarmente pelos romanos? Nenhuma. Então, os romanos, em conluio com uma pequena parte de uma elite política, econômica, social, religiosa, em conluio, os caras estão atentos a qualquer movimentação estranha dentro de Jerusalém. 2. Jerusalém está fervilhando de judeus, não apenas do entorno ali de Jerusalém, da Judéia, da Galiléia, da Idumeia, mas judeus da Panfilha, Capadócia, Grécia, do norte da África, de tudo que é lugar. Os caras estão lá. Muita gente. Viram esse cenário? Páscoa é uma festa política. 2. Os romanos estão vigilantes. Qualquer manifestação contrária ali, os romanos vão precisar intervir. E 3. Jerusalém está lotada de gente. Vocês acreditam que os romanos iam colocar judeus para carregar cruzes no meio de uma multidão de judeus? Pensem friamente. Vocês acham o Carnaval de Salvador, milhares e milhares de pessoas seguindo lá os blocos. 10, 15, sei lá, gringos aí de qualquer buraco do mundo, agredindo um morador ali de Salvador. Você acha que isso vai terminar bem para esses gringos? Você acha que eles vão sair ilesos desse ato de violência? Raciocinem friamente. Os romanos podem ser tudo, menos burros. Jamais colocariam judeus carregando cruzes pelas vielas de Jerusalém, abarrotadas de pessoas, aliás, de judeus, e pedindo, dá licença aí, sai daí, está passando aqui esses condenados. Quem é o estrangeiro aí? É Jesus? Obviamente que não. O estrangeiro é o romano. O povão está lá em Jerusalém. Só você lendo já vê que tem alguma coisa estranha. Mas, aliás, se existisse julgamento, coisa que eu já expliquei para vocês que não existe, mas se existisse julgamento, de acordo com a narrativa evangélica, de que era costume romano libertar uma pessoa prisioneira, costume esse que a gente nunca encontrou qualquer evidência sobre isso, mas era costume. Por que Pilatos só colocou Jesus e Barrabás? Outros 2 judeus não foram também crucificados? Por que não perfilou-se? Pilatos não mandou perfilar, bota aí os 4 aí. Deixa o povão escolher. Porque isso que está sendo contado
é teologia, não é história. Tudo que existir entre a prisão de Jesus e ele parar lá na cruz, tudo que estiver nesse meio é teologia. Não tem nada de história ali. Nada. Nesse meio, entre prender e crucificar, nada é história. Nada. Tudo é teologia. Olha que situação desagradável. Se não todos, quase todos vocês entendem, foram ensinados a acreditar que Jesus foi preso, levado à casa do sumo sacerdote, transferido para Pilatos, que mandou para Herodes, que devolveu para Pilatos. Isso com Jerusalém cheia, abarrotada de gente, com 500 mil problemas para resolver, mas as autoridades não têm nada para fazer, um vai empurrando para o outro, que passa para um, que passa para outro, e as horas vão se passando. Não tem alguma coisa errada nisso? As autoridades estão disponíveis para atender a população. Imagino que muitos de nós aqui têm algum projeto maravilhoso, fantástico. Só está faltando o larjão, o tutu, o dinheiro, para fazer o projeto decolar. Pô. Faz o seguinte, dá um pulinho no Banco do Brasil, pede uma audiência com o presidente do Banco do Brasil, vê se o presidente vai te atender. Pô, mas eu moro no Rio, irmão. Porra, a presidência está lá em Brasília. Tá bom. Se tu mora no Rio, vai ali na Avenida Chile, onde é o prédio da Petrobras. Vai lá marcar audiência com o presidente da Petrobras para ver se ele dá o apoio para o teu negócio fluir com patrocínio da Petrobras. Vai lá. Agora, se tu acha, olhando para o prédio da Petrobras, que você é pequenininho e o presidente nunca irá te receber, por que você olha para Jesus pequenininho e acha que um governador romano vai parar os seus afazeres para recebê-lo? Quem é Jesus? É o que Pilatos até brinca lá. Qual o tamanho do teu exército? Qual o tamanho do teu reino? Aliás, o que é verdade para você, Jesus? Se essas histórias fossem verídicas, nós estaríamos diante de um caso único, mas não são histórias verídicas. Teologia não é história. Teologia é fé. Se você tem essa fé, bacana, mas não diga que ela está respaldada pela história. Não está. Ela está respaldada na tua esperança. Ela está respaldada em outros lugares, não na história. Então, Jesus é preso, sumariamente crucificado e segue o destino de um crucificado. Ficou na cruz, já foi comido na cruz por aves de rapina e, posteriormente, é devorado. Por que isso nos causa mal? Porque uma teologia conservadora entra em cena nos anos 50. Pelo menos é quando a gente tem acesso a ela, que Jesus vai voltar. Mas outras teologias não tão conservadoras, como a do Evangelho que, contida em Lucas e em Mateus, dizem que o reino de Deus foi instaurado e o convite está feito. Quer um mundo renovado? Entre para o reino e ajude a renovar o mundo. Essa é a proposta. Esse era o plano de Jesus.